Sejam bem-vindos ao VAR, hoje temos João Meira. João, muito obrigado por ter aceito o meu convite, é um prazer enorme tê-lo no meu projeto. Como é que o... Obrigado eu pelo convite. Espetáculo. É sempre bom falar sobre um pouco da nossa carreira, não é? E dar a conhecer às pessoas. Como é que o João começou a jogar futebol? Como é que apareceu o bichinho? O meu irmão já jogava futebol, o meu irmão é 6 anos mais velho que eu. Aí ele jogava futebol no Cova da Piedade e eu, como muito pequenino, ia sempre ver com os meus pais os jogos. Entrava no intervalo dos jogos, roubava as bolas, queria jogar à bola lá com os colegas dele. E pronto, houve uma oportunidade de integrar os escolinhas do Cova da Piedade. Foi-me feito o convite, a mim, não, aos meus pais. E eles aceitaram e até, acho que sim, foi naquela altura, naquela fase dos 6 anos que a criança tem que começar a praticar algum desporto e como eu gostava tanto de futebol, entrei no Cova da Piedade. E pronto, a partir daí foi sempre a crescer dentro do Cova da Piedade. Também era mesmo o clube ao lado da minha casa e foi por aí. O seu irmão, sendo mais velho, dava-lhe conselhos? Sim, não quando eu era tão novo, porque sinceramente nunca tivemos aquele estigma de vamos ser os jogadores de futebol ou isto ou aquilo. Mas pronto, chegou uma fase da minha carreira que foi mudando, era o meu principal crítico, né? Mas Uhum. que é ali entre os juvenis, as júniores era muito crítico e nos séniores começou a ser o principal, como é que eu ia dizer, principal apoiante. Ele é que quando eu jogava bem era logo o primeiro a mandar mensagem, ainda nem o jogo tinha acabado, grande jogo, mas basicamente. Com que idade é que percebeu que o futebol iria ser a sua vida? Uh, eu creio que foi ali aos 17, 18 anos. Até lá nunca pensei muito nisso. Foi mais desfrutar o momento e aproveitar as oportunidades que eu tinha, que era ir jogar a bola, que era a coisa que eu mais gostava. Mas não tinha em mente ser jogador profissional de futebol, não era aquele o meu primeiro objetivo. Eu tinha em Uhum. mente era desfrutar o futebol e divertir-me com os meus amigos. Quando se pensa, eu quero o futebol para a minha vida, também se pensa, e depois o que é que eu vou fazer depois, o que é que eu vou fazer depois de acabar a carreira, sendo que o desporto acaba-se um bocadinho sempre cedo? Eu Como é creio que sim, que... porque por exemplo, eu tendo essa ideia do futebol, que nunca pensei em ser jogador de futebol, até pensava, por exemplo, ser advogado ou qualquer coisa do género, consegui levar os estudos até ao final. O 12º ano, quando eu era júnior, já estava concluído. E há muitos jovens na altura deixavam a escola a pensar que o futebol ia ser a vida deles e no Claro. final não era, porque acabaram os sétimos, oitavos, nono anos e pensavam que iam ser profissionais de futebol. Nos júniores, jogando no Nacional, há sempre essa ilusão, mas depois não acaba por não acontecer e o tombo é muito grande. Já falamos do seu irmão, mas o quão importante para si é a sua família e como é que ela pode ou não influenciar a sua carreira? É bastante, bastante. Eu quero. A minha família é o meu pilar. Eu acho que sou. Se não tivesse a família que tenho, possivelmente hoje em dia já não jogaria a bola. Por tanta coisa que já me aconteceu no futebol e na minha carreira, decididamente já não jogava futebol e já estava noutra área qualquer. Tenho uma mulher, felizmente, que me apoia ao máximo, que entende de tudo e mais alguma coisa. Quando eu estou mal, é a primeira a levantar-me para cima. Os meus pais, fantásticos, e pronto, e depois é o meu irmão. Apesar de ser o mais crítico de todos eles, é o Uhum. que me dá mais força também nos momentos maus. Esta época regressou ao Vitória de Setúbal, clube onde tinha feito parte da sua formação. Com 19 anos não lhe deram a oportunidade de representar a equipe principal. Regressou agora para cumprir esse sonho. Sim, sem dúvida alguma. Essa é a descrição perfeita. Aos 19 anos, infelizmente, nem a principal, nem a equipa B. Quando eu pensei que as coisas estavam bem caminhadas, porque vinha de uma grande época de júniores, capitão, e toda a gente falava que eu poderia vir a ser uma das novas pérolas sadinas, né? Uhum. Como se dizia. De um momento para o outro fui parar à terceira divisão e custou muito, não nego, custou muito, mas felizmente, lá está, o meu irmão jogava no Cova da Piedade na altura, na terceira divisão,
e tive ali um grande apoio do treinador que já me conhecia há muito tempo também. Pronto, entrei ali no Cova da Piedade, uma realidade completamente distinta, mas apoiaram muito e hoje dou graças a Deus de ter dado tantos passos atrás para hoje estar outra vez na primeira divisão, porque aprendi a dar o valor a certas coisas que se calhar hoje em dia não daria. Porque passei por tudo no futebol, tudo. Não, tudo e mais alguma coisa. E neste momento estou a passar por outra que eu nunca pensei passar. Por isso foi muito importante, sem dúvida alguma. Disse que podia ser que naquela fase havia ou falava-se que iria, mas naquela fase também é onde muitos jogadores deixam de jogar futebol. Não lhes dão oportunidade nas equipas séniores, sendo que só representam equipas séniores muito poucos dos jogadores que fizeram formação. Como é ver, e já agora tanto com a Barceira de capitão, como é ver tantos colegas seus a abandonar o futebol e desaparecerem totalmente do futebol? Exatamente, e muitos deles com muita qualidade para jogar possivelmente numa liga profissional. Hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes com o surgimento aqui das equipas B, dos sub-23. Na minha altura havia equipa B, mas uma equipa B que lutava na terceira divisão, não era na segunda liga, por exemplo. Mas os sub-23 também vêm minimizar um pouco esta queda tão grande dos nacionais júniores para uma terceira ou uma CNS. Então, na altura era muito mais difícil. Na altura, quando saías dos júniores, fosse para uma segunda B, era um passo muito grande, porque segundas ligas estava carregada de qualidade e de jogadores experientes. Então, nós, com 19 anos, era complicado de aparecer assim numa equipa de segunda divisão. Mas é complicado, sinceramente é complicado, porque, e graças a Deus que evoluiu, porque hoje em dia aproveita-se muito mais talento nacional, mas na minha altura creio que o Vitória podia ter ficado para aí com 5, 6 jogadores dos júniores, que não ficaria mal, e possivelmente 2 ou 3 ingressar a primeira equipa. Como jogador experiente e já por ter passado por essa situação, acha que um jogador jovem entre os 19 e os 20 anos, ou 19 e 21 anos, evolui mais numa segunda liga, numa equipa B, ou numa liga revelação, jogando com... Portanto, numa segunda liga, jogando com várias idades, jogadores mais experientes, menos Sim, experientes, sim. ou numa liga revelação, sub-23, onde praticamente todos esses atletas fizeram a formação no clube que representam? Bem, é uma boa pergunta. Eu, como experiência própria, já o afirmei, agradeço ter ido à terceira divisão, porque a minha mentalidade estava preparada para jogar com pessoas mais velhas, com homens, com pais de família, por exemplo, que trabalhavam e iam treinar ao fim da tarde, já cansados. E há jogadores que são especiais, que precisam de estar ali mais 1, 2 anos para maturar, para ficar um pouco mais, não sei, mais crescidos, não é? Porque há muitos júniores que ainda precisam de passar por algumas coisas no futebol. Agora, o meu ponto de vista, se o jogador, se eu encarar o jogador e eu vir que o jogador está maduro, para mim, esse jogador tem que ir, por exemplo, a um CNS ou uma segunda liga a rodar, porque vai crescer muito mais rápido. Agora, se eu vejo que o jogador tem alguma qualidade, mas que ainda não está preparado para esses campeonatos, porque possivelmente vão matá-lo, prefiro deixá-lo crescer na equipa de sub-23 e de vez em quando meter na equipa A para começar a apanhar o ar do que é uma equipa profissional de futebol. Certo. E depois, pronto, é a resposta de cada jogador. Claro. E aceita os empréstimos? Acredita que os empréstimos é uma boa forma do jogador evoluir? Sim, tem os prós e os contras, né? Mas acredito que sim, há muitos jogadores que evoluem. Agora, o jogador também tem que abrir a sua mente e pensar que se é emprestado, não é porque o outro clube não o quer. É que se calhar o clube acredita nele, mas que ainda não está pronto para jogar naquele nível. Se calhar baixar um pouco e rodar. Por exemplo, nós vemos muitos jogadores hoje em dia de Primeira Liga que foram emprestados e que jogam hoje em dia nos clubes grandes. Porquê? Porque nesses mesmos momentos os clubes acreditaram que eles tinham qualidade, mas ainda era insuficiente. E então precisaram de 1, 2 anos para crescer, para ganhar outras rotinas e hoje em dia estão preparados.
Queria perguntar, passou pela fase em que trabalhava durante o dia e treinava à noite? Não, não, não. Eu nunca, felizmente, nunca, nunca passei por isso. Eu só tive um ano a treinar à tarde, tarde-noite, foi no Cova da Piedade, e depois no ano seguinte fui para o Mafra, que era já a segunda B, mas fazíamos uma vida de profissionais praticamente. Só queria ter essa ideia. Em 2016, transferiu-se para os Estados Unidos, onde realizou a sua primeira experiência fora do país. Como surgiu essa oportunidade? Bem, eu estava sem clube, tinha acabado o vínculo com o Belenenses, decidi não renovar e havia boas perspectivas que acabaram por não se concretizar. Entretanto, chegámos a novembro, creio outubro, novembro, recebi uma abordagem de um agente e que havia essa possibilidade. E eu sempre tive em mente um dia poder experimentar o estrangeiro e, nomeadamente, também os Estados Unidos. E quando apareceu a oportunidade, eu disse, neste momento quero ir porque é um país que está a crescer muito o futebol e o clube tinha história, tinha alguma dimensão já nos Estados Unidos. Então, pronto, foi o sobre azul e fui e gostei muito. Como foi a sua adaptação? Que dificuldades encontrou? Muito, Foi muito rápida porque acolheram muito bem. Também tinha já 2 brasileiros na equipa e pronto, ali foi um pouco mais fácil. A adaptação ao clube muito rápido, mas ao futebol demorei ali 2, 3 meses para assimilar um pouco porque as rotinas deles são completamente diferentes das nossas, Claro. porque é tudo um pouco mais relaxado na maneira de abordar o jogo, de abordar o treino e pronto, isso a mim fez-me um pouco confusão, porque se perdêssemos estava tudo bem, para o próximo jogo ganharíamos, se ganhássemos estava tudo bem na mesma, pá, e em Portugal não é assim mesmo. Se perdermos hoje é complicado, amanhã se ganharmos é uma grande festa. Mas se calhar são eles que pensam bem, não? O desporto é mesmo assim, hoje ganha-se, amanhã perde-se. Não havia, não havia essa ideia aqui em Portugal, pois, essa ideia não entra muito bem em Portugal, mas também Não, devido não. aos adeptos. Lá os adeptos não exigiam. Exigiam, mas tinham noção que, por exemplo, se nós perdêssemos, como aconteceu no primeiro ano muitas vezes, que não correu bem, mas se dessemos tudo em campo, eles eram os primeiros a aplaudir e vamos, no próximo jogo será melhor. Aqui, por mais que as coisas não corram bem, mas que tu deixes tudo, há sempre um culpado, há sempre... Não Claro. sei, é diferente, porque os latinos são mais efusivos também, talvez, não sei. Mas basicamente é por aí. Nos Estados Unidos também a cultura desportiva é diferente, é mais um show, é mais um espetáculo. Sim, Não é? Aqui não tanto, aqui também vive-se mais do dia a dia, claro. das subidas e descidas de divisão, os ordenados também são menores, é tudo são condicionantes. Depois dos Estados Unidos, jogou na Noruega e na Roménia. Também encontrou essa ideia em termos desportiva. Também havia essa ideia Sim, de lados. eu quando saí dos Estados Unidos também foi com essa ideia quando eu saí do Belenenses, que já estava na hora, apesar de ter boas propostas dos Estados Unidos, eu acertei ainda com 3 clubes na Europa de bons campeonatos e parece que tinham a bruxa a fazer o bruxedo e nada se concretizou. E fui para a Noruega 3 meses só para jogar, para não estar parado. Claro. Na Noruega fui para um clube muito grande e a exigência era muito grande, mas era mais adaptada à realidade dos Estados Unidos. Se mesmo perdêssemos, mas se estivéssemos bem, não havia problema. No jogo seguinte o estádio estava cheio na mesma. Na Roménia não, na Roménia é um desastre. Na Roménia de manhã é uma coisa, à tarde é outra e à noite poderá ser a mistura das duas ou completamente diferente. É muito, muito complicado na Roménia. Vivem muito, não sei, de hora a hora mudam as ideias, não sei. São experiências diferentes, completamente. Em que país se sentiu mais integrado? Sem dúvida, os Estados Unidos. Os Estados Unidos senti-me em casa, praticamente. Existe algum país onde não voltaria a jogar? Não pela parte esportiva, mas por outras razões. Ah, Ou também pela parte esportiva, claro. bem,
Se me perguntar assim, se é um desejo, não, eu não posso dizer que nunca, né? Porque imagino que eu agora diria Roménia e daqui a um mês estaria lá. Não posso. Claro. Mas não me fazia, não sei, não faz parte dos meus planos. Ou então, em que país é que não se sentiu totalmente feliz a jogar futebol? Talvez a Noruega. Mas Sério. Porque me lesionei e Claro. a recuperação foi muito lenta e não gostei tanto da maneira como, não sei, como se lida o dia a dia, porque são muito frios, a cultura deles é muito despegada, por exemplo, e nós estamos habituados a muito contacto humano, de falar e tocar, e lá não, é estranho. Se calhar na Noruega não voltaria. Disse-me que quando estava na Noruega foram 3 meses para não estar parado, certo? Sim. Será que também o facto de saber que era temporário ou havia a ideia de ficar? Não, fizemos o acordo que era 3 meses, mas o contrato era até a final da época. E o meu acordo era, ao final de 3 meses, se eu não me sentisse integrado, e aquilo foi de março a junho, julho, 3,5. Se eu não me sentisse integrado e se eu tivesse uma proposta da Europa, de Portugal, aqui coisa que mais perto, perto de casa, eu voltaria e rescindia o contrato. Eles aceitaram. E pronto, infelizmente no meu primeiro jogo até fiz golo, ganhámos na taça na Noruega, mas lesionei-me, fiz uma ruptura muscular, que depois a recuperação não foi muito bem feita e pronto, desanimei um bocado. Claro. E talvez por aí comecei a pensar, isso foi uma fase já de maio, junho, e eu comecei a pensar, pá, se calhar vou-me embora, e depois ainda fiz mais três jogos, mas pronto, não era muito bem. E saí a pensar que ia arranjar alguma coisa aqui em Portugal ou aqui perto, mas não se concretizou. E talvez foi por aí também, se calhar tem razão, se calhar tem razão. Em alguma situação, talvez nessa, pensou que ia regressar a Portugal ou a ideia de jogar na Europa era na Europa ou no estrangeiro era o mesmo que queria e por mais que uma época. Não, a minha ideia sempre foi um dia tentar jogar em Espanha, Inglaterra ou Itália, nem que fosse segundas divisões. Everyone making excuses, I've been busy making music. They just wanna see me fall off, know that I'm never gonna lose it. Got addicted to the chase now, people saying that I changed now. Know that I'm never gonna stand still, I'm treating the game like a race now. They really been carefully watching me, they treating me like I was calories. But really they can't get enough of me, they treating me like I'm a salary. They bringing me up in discussion, they wondering how do I do it so casually. I celebrate all of my victories, all of a sudden they all